Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. Paula Arantes, da Combitur Construções, é convidada desta semana. Recordo que este mês, neste espaço, falamos do impacto do poder local na economia. Paula, antes de mais, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Como é que as autarquias podem, ou devem, apoiar os pequenos empresários? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite para estar presente nesta iniciativa da AEMinho e da Rádio da Universidade do Minho. Bom, acho que as autarquias têm um papel importante para ajudar o comércio local e os empresários, desde logo simplificando processos administrativos, muitas vezes que são morosos ou bastante... reduzir essencialmente a burocracia associada a eles. E depois também, se calhar, reduzir algumas taxas, porque os pequenos negócios muitas vezes não têm os mesmos recursos que os grandes negócios e, portanto, acho que promover alguns incentivos fiscais e redução de taxas é uma das medidas que pode ser tida em consideração. Depois, em termos mesmo de comércio local, acho que fazer algumas campanhas, algumas iniciativas que promovam as pessoas irem ao comércio local, às cidades e não aos grandes centros, que agora há muito essa questão, não é? Porque é que há menos comércio local e mais pessoas se deslocam aos shoppings. Se nós formos um domingo a uma cidade, se calhar as lojas que estão abertas são aquelas dos grandes grupos. As pequenas lojas não conseguem ter meios para estarem abertas a um fim de semana, a um domingo, e no fundo é quando as pessoas também conseguem muitas vezes ir às compras, não é? Portanto, acho que não sei, porque não estou exatamente no meio, mas acho que poderia haver algumas medidas que levassem as pessoas mais à cidade. E acha que isso há uma falta de visão estratégica por parte dos municípios em relação a isso? Não sei, assim, eu acho que mesmo esta questão do comércio local muitas vezes também é difícil pelas acessibilidades, pelos estacionamentos, pelas zonas pedonais, que sente-se muito aqui na nossa zona, no Minho, não é? Que os sítios que têm mais comércio local mais vivo, se calhar são aqueles que têm uma zona pedonal mais franca e acessos mais fáceis de estacionamento. Portanto, acho que nem que fossem, não tinha que ser sempre, mas nem que fossem períodos, por exemplo, fins de semana, fins de tarde, que se fechassem algumas zonas ao trânsito, acho que isso promovia um bocadinho mais o funcionamento do comércio local e dos pequenos negócios. Em relação à sua pergunta de visão estratégica, é assim, eu acho que a visão estratégica é uma coisa muito difícil de definir a longo prazo, ou seja, no caso das autarquias e no fundo e do poder político, não é? Acho que a visão estratégica a longo prazo é uma coisa que devia ser tida em consideração, ou seja, uma cidade tem que se pensar a 20, 30 e 40 anos, mas nenhum político tem um cargo durante 20, 30 ou 40 anos, ou neste momento não tem e idealmente sim. Não terá mais no futuro, não é? Mas acho que é muito difícil nós encontrarmos alguém que tenha, não quero ser ofensiva no fundo, mas acho que é muito difícil encontrarmos alguém que tenha o altruísmo de pensar muito mais naquilo que é o futuro e o futuro da cidade e da sociedade e tudo, mesmo a todos os níveis, do que pensar no fundo em conseguir manter-se a si e ao seu partido na estratégia, no fundo. Pois, os políticos, está a querer dizer que os políticos pensam mais nas políticas públicas que lhes podem valer votos em atos eleitorais do que propriamente pensar e estruturar a cidade a longo prazo? Sim, é assim, eu gostaria que não fosse assim, acho que gostaríamos todos. Acho que os empresários, mas também é muito diferente gerir uma questão pública ou uma questão privada. Mas acho que tentamos sempre pensar mais a longo prazo, até porque tem que se deixar um legado, não é? Uma empresa não pode sobreviver 4 anos, enquanto que um cargo político normalmente sobrevive pelo menos 4 anos. E acho que é para isso que as pessoas lutam, em vez de lutarem mais pela prosperidade, por assim dizer. Idealmente sobrevive 4 anos, não é? Claro. Ultimamente não tem acontecido. Sim, ultimamente é de 6 em 6 meses, que isso ainda é pior. Mas sim, obviamente não podemos generalizar, é como claro. Em tudo, há de haver pessoas que estão mais vocacionadas para pensar estrategicamente futuro, mas acho que isto não ajuda. O facto de serem ciclos tão curtos e
acaba por limitar um bocadinho os objetivos. E na sua experiência pessoal, como é que tem sido a relação da Combitur Construções com as autarquias? Há diálogo, há abertura, há colaboração ou nem por isso? Sim, nós temos uma postura bastante aberta e gostamos sempre de fazer parte da solução. Portanto, quando abordamos ou quando nos abordam para fazer algum tipo de parceria ou alguma coisa que seja importante para o município em questão, nós estamos abertos ao diálogo e à proatividade. Lá está, obviamente nenhum privado vai fazer algum tipo de investimento ou algum tipo de negócio sem ser com o objetivo de ter algum lucro. Isso não vamos ser hipócritas, é obviamente que é assim que as coisas se gerem, não é? Agora, se calhar, a forma como nos relacionamos com as diferentes autarquias, e no nosso caso relacionamos-nos com várias, aliás, eu particularmente vivo em Guimarães, a empresa tem sede em Vilarinho, que é Santo Tirso, passo por Vizela todos os dias, portanto temos aqui uma ligação com todas as autarquias aqui da zona, não é? E acho que nós, tal como qualquer empresa privada, investimos e somos colaborativos, também dependendo um bocadinho de quem temos do outro lado. Acho que enquanto as decisões forem tomadas por humanos, que não sabemos quanto mais tempo é que vão ser, mas convenhamos que para já são, a parte da relação, a parte emocional, né? A parte desta conectividade nunca vai ser posta de parte. Não somos máquinas a decidir, portanto, a forma como nos abordam e a forma como conseguimos ter conversas, o grau de abertura, o grau de integração, vai sempre pôr em causa se um empresário aposta ou não naquela cidade, faz ou não a infraestrutura naquela cidade. Acho que acaba sempre por haver aqui tem que haver aqui uma dinâmica, no fundo, de uma relação win-win nos investimentos, não é? Lembra-se assim de algum projeto, já agora, em que a Combitur tenha sido um projeto win-win, como dizia, para a Combitur e para uma autarquia? É sim, muito recentemente fizemos um retail park na zona de Vizela e, portanto, conseguimos fazer todo o projeto e obra basicamente em 9 meses, o que convenhamos que não é propriamente fácil. Mas a partir do momento em que se percebe que é um investimento que, lá está, é bom para a empresa, é bom para a cidade, vai trazer emprego, vai trazer movimento, vai trazer dinâmica, acho que é um bom exemplo que a celeridade foi tida em consideração e que foram cumpridos, obviamente, os prazos de licenciamento, que é uma coisa que nem sempre acontece. E há um impacto direto das decisões autárquicas no setor da construção? Sim, há um impacto muito direto logo à partida, porque a construção depende de licenciamentos, não é? Portanto, a partir do momento em que depende de licenciamentos, tudo está relacionado. E os licenciamentos dependem das autarquias, portanto acaba por haver aí uma ligação muito direta. Nós agora costumamos ouvir muito nos conselhos, aliás, nas versões anteriores deste programa, os conselhos que mais têm dinamizado, etc., são os que aceleram mais os processos de licenciamento, os que estão mais abertos a receber investimento estrangeiro, grandes naves industriais, etc. E o que é facto é que, como eu dizia, uma empresa, seja ela nacional ou estrangeira, tem um terreno disponível, olha para lá, vê. O que é que eu tenho? Tenho um processo burocrático moroso. Tenho um processo de licenciamento mais célere. Primeiro fator. Porque, felizmente ou infelizmente, os investimentos não têm vindo a diminuir de custo, só têm vindo a aumentar. Portanto, se eu tiver um processo que me demora 6 meses, ou um processo que me demora 3 anos, obviamente que o meu investimento passado 3 anos vai ter que ser muito superior. Portanto, logo aí é um ponto a considerar, a velocidade de licenciamento. Depois, acessibilidades, não é? Também aquela zona tem ou não acessibilidades. Portanto, logo aí todo o plano da cidade deve estar estruturado de forma a criar, tanto a nível de habitação, como a nível de industrial, como a nível de outras empresas. Eu digo industrial porque aqui no Minho nós temos muita indústria, não é? Seja têxtil, seja calçado, cutelarias, portanto estou a falar mais desses termos porque no fundo é do que se move aqui o nosso tecido. E portanto eu acho que entre escolher um sítio ou outro, a velocidade de licenciamento é essencial, por causa dos custos acrescidos que pode ter. Depois a regulamentação, não é, de cada cidade, como é que está estruturada, em termos de acessibilidade, em termos urbanos, etc. Mobilidade e acessibilidade, como já disse. Os impostos, o valor dos impostos e das taxas. No fundo, em termos de habitação, por exemplo,
Em Guimarães consegue-se reabilitar com IVA a 6% nas zonas de centro histórico. Mas se calhar, isto é uma discussão que também já está em cima da mesa a nível central, se o IVA da construção não devia ser todo a 6%. Isto, por exemplo, é uma medida que obviamente promove a construção. E é uma medida a longo prazo. Lá está, desta vez, uma medida que seria estratégica a longo prazo. Portanto, sim, eu acho que as decisões autárquicas influenciam muito a construção civil. Até a nível, por exemplo, a outro nível que não só este mais direto, uma coisa que agora se fala muito na construção civil noutras empresas é mão de obra. Sim. Tem sido uma dificuldade também, sim, para vocês. Existe muita escassez de mão de obra a todos os níveis, mais qualificada, menos qualificada, técnica, produtiva. Portanto, se eu escolher trabalhar numa empresa onde tenho boa qualidade de vida naquele ambiente que me circunda, infraestruturas boas para habitar, boas acessibilidades, transportes públicos, acho que isso é um fator a terem muito em consideração neste momento. Eu adoro a minha cidade, moro em Guimarães, não passo por outras para chegar ao emprego, mas não adoro ligar o Waze todos os dias para ver qual é o caminho mais rápido. Portanto, tudo isto acho que se correlaciona. E a abertura das autarquias, nomeadamente com aquelas que vão lidando diariamente, para estabelecer aqui parcerias estratégicas com as empresas de construção, em particular com a Combitur? Sim, há abertura e é desejável que ela exista. Cria-se uma maior dinâmica e nós somos conhecidos por sermos bastante pragmáticos nas nossas abordagens, portanto acho que temos essa facilidade. Agora, há sempre uma diferença entre a dinâmica de execução no setor privado e no setor público, não é? Os timings, muita coisa que varia. Temos alguns casos que parcerias até com outras entidades privadas e com as câmaras para fazer, por exemplo, é preciso fazer uns contratos de urbanização para viabilizar uma infraestrutura rodoviária. Isto é muito, muito demorado e acaba por se perder ali um bocadinho de dinâmica e quase de ímpeto durante o processo. Portanto, tem um impacto maior do que eu desejava. Claro. Paula, muito obrigada por se juntar a nós. O nosso tempo aqui é um bocadinho limitado, mas foi um gosto tê-la por cá. Obrigada. É assim que fechamos esta conversa. Eu regresso na próxima semana com mais negócios. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.